Olá, hoje vamos criar um relatório em Power BI dinâmico através de um novo parâmetro de campo. Fica por aí? É já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar uma nova funcionalidade que o Power BI tem, pelo menos ainda está em pré-visualização, mas já podes começar a utilizar, que é um novo parâmetro de campo. Então, em que é que consiste aqui um novo parâmetro de campo? Basicamente, tu podes ter um visual ou mais visuais e podes aplicar várias medidas para consultar nesse mesmo visual. O que significa que não precisas ter vários visuais, um para cada medida, por exemplo, ou então ter várias páginas onde em cada página vês um indicador diferente para o mesmo visual. Então, mantendo o mesmo visual, imagina um gráfico ou um mapa, que é o cenário que vamos ter aqui no nosso tutorial, e nesse mesmo gráfico vais conseguir ver 3, 4, 5 indicadores, aqueles que tu quiseres, podendo selecioná-los individualmente para poderes analisá-los em conjunto. E quem diz individualmente tem a ver com a segmentação de dados que utilizas, por isso tanto podes utilizar individualmente como podes utilizar em simultâneo. O critério é teu, a escolha é tua e vou-te mostrar então como é que isso se faz. Chega de conversa, vamos então passar para o ecrã, onde eu te vou mostrar como é que se faz esta funcionalidade, que é super simples e vais ver que é muito fácil de implementar. Muito bem, já estou então aqui no nosso fecheiro de base do Power BI Desktop e antes de começar a fazer a funcionalidade ou começar a fazer o tutorial, deixa-me fazer-te aqui um enquadramento do que é que já está pré-feito para que o vídeo seja o mais pragmático possível. Então, já tenho aqui alguns visuais colocados. Em primeiro lugar tenho aqui uma caixa de texto, em que tenho o texto formatado nesta primeira página, que é o título, podemos dizer assim. Há aqui uma zona em branco onde vai ser colocada a segmentação de dados para podermos analisar os vários indicadores, e depois tenho apenas aqui um visual, que é um gráfico de barras agrupadas, na qual tenho aqui um dos campos, que é o segmento de mercado, e já uma medida feita, que é vendas totais. E neste segundo visual tenho basicamente um mapa, e esse mapa tem também uma filtragem pelo país, e o país tem aqui uma localização geográfica, ou seja, um tipo de dados para localização geográfica, e basicamente também tenho outra medida, que é o total de unidades vendidas. Então, ainda dentro do nosso relatório, este relatório é a base de dados de exemplo que podes obter através do Power BI, mas eu tenho esta base de dados traduzida já para português e tenho algumas transformações feitas no qual criei algumas colunas específicas para criar tabelas de dimensão, o que significa que temos aqui a nossa tabela de factos, que é a tabela finanças, e as tabelas de dimensão que estão definidas para segmentar os dados. Então, o modelo de dados podes fazê-lo literalmente com a base de dados de exemplo que vem do Power BI e podes utilizar tudo na mesma tabela, mas este cenário está preparado para podermos ter um modelo de dados e para aproveitar para outras situações, como é óbvio, para analisar outros temas. Mas temos aqui um esquema de estrela normal, ou seja, um star schema normal, e então aqui nas finanças, para além de termos os campos todos, eu tenho aqui algumas medidas, ou seja, custos totais, apenas uma soma de uma coluna, margem total, soma mais uma vez da coluna margem, preço médio de fabrico, a média de uma coluna, e total de unidades vendidas, mais uma vez uma soma, e vendas totais, mais uma vez uma soma. Por isso são medidas muito simples, só com agregações para poder analisar. E estas medidas é literalmente aquilo que nós vamos utilizar, ou seja, no nosso relatório vamos aproveitar estas medidas, que são os únicos valores que estão visíveis aqui, porque é aquilo que eu vou utilizar para o relatório, e basicamente a lógica de criar um parâmetro de campos é mesmo esta. Ou seja, nós criamos uma nova tabela, essa nova tabela tem colunas, só que essas colunas são as nossas medidas em específico. Ou seja, na verdade, vamos ter uma tabela com as medidas e essas medidas vão ser utilizadas para segmentar os nossos dados. Okay? Muito simples. Ainda dentro desta lógica do enquadramento, no separador da modulação é onde nós conseguimos criar um novo parâmetro de campos. Okay? O intervalo numérico já existe há algum tempo e depois posso fazer um tutorial a mostrar-te esta lógica do intervalo numérico, que é extremamente interessante, mas hoje o foco é aqui neste parâmetro de campos. Mas esta opção ainda está em pré-visualização, ou seja, se fores ao menu fecheiro e às opções e definições, nas opções do Power BI, encontras, vamos só aguardar aqui um bocadinho que apareçam as opções, ok? Funcionalidades em pré-visualização, e nestas funcionalidades é que temos então aqui o parâmetro de campo, ou seja, ativando esta opção,
fazes OK, fechas o Power BI, voltas a abrir o Power BI e tens então a nossa funcionalidade aqui disponível. Posto isto, já está o enquadramento feito, vamos então criar o parâmetro de campo, que é a parte mais simples do nosso tutorial. Então, na verdade, o meu objetivo é substituir em cada um dos visuais, substituir este parâmetro que está aqui, ou seja, esta medida, que é o indicador que eu estou a fazer. Aqui estou a ver as vendas totais e neste visual, que é o gráfico, eu estou a ver o total de unidades vendidas. Eu quero que estas medidas sejam feitas com switches, ou seja, uma troca de medida em função de uma segmentação de dados que eu defino. Eu escolho a medida e essa medida é aplicada aqui e é aplicada aqui, basicamente. Obviamente podes ter parâmetros de dados diferentes, criar vários parâmetros de campo, mas eu vou utilizar o mesmo parâmetro de campo para ambos os indicadores, ou seja, ambos os gráficos, ambos os visuais. Neste caso o gráfico e o mapa. Mas, logicamente, podes utilizar este princípio, porque o princípio é sempre o mesmo e podes aplicá-lo em qualquer circunstância que queiras para ter uma interação diferente no teu relatório. Então, vamos lá a isto. Novo parâmetro, parâmetro de campos, ok? Então, como podes ver, esta janela ou esta caixa de diálogo é muito simples. Primeiro, podes escolher então um parâmetro com intervalo numérico ou um parâmetro de campo. Eu quero um parâmetro de campo e o parâmetro eu vou-lhe dar um nome um bocadinho mais interessante, por isso vou-lhe chamar indicadores. Porque na verdade são os vários indicadores que eu quero analisar aqui nos meus dados. E então, adicionar ou reordenar campos. Basicamente, pegas nas medidas que tiveres, aquelas que quiseres, e eu vou começar a acrescentá-las. Vou pôr todas as medidas. Margem total, preço médio de fabrico, total das unidades vendidas e mais uma, vendas totais, ok? E repara que tens aqui a possibilidade de adicionar e reordenar os campos. Vou-te mostrar outra forma de reordenar os campos, o que significa que aqui estamos a criar, mas se quiseres editar, já vamos editar de outra forma. Por isso, eu vou fazer aqui criar, mas antes disso temos também aqui uma nota que é adicionar a segmentação de dados a esta página. Ou seja, todos os parâmetros que crias, eles criam logo uma segmentação de dados automática. Se não tiveres a segmentação de dados, ou seja, se não ativares esta opção, não há problema nenhum, podes ativar mais tarde, ou seja, podes criar a segmentação de dados mais tarde e aplicar a coluna lá dentro. Mas, pelo sim, pelo não, vamos já definir, já que o Power BI está-nos a dar essa possibilidade. Vamos então criar e, basicamente, está feito o processo. Ou seja, eu tenho aqui uma segmentação de dados e já tenho aqui a segmentação de dados. Vou só arrumá-la desta forma, vou pô-la aqui, assim. E claro que esta segmentação de dados não está com o aspecto que eu pretendo, ou seja, podes ter uma lista, podes ter uma lista pendente. Eu vou então aqui às formatações do elemento visual e vou definir então, em vez de ser uma lista vertical, vou colocar um mosaico, ok? E vou tirar o cabeçalho. E então neste caso já tenho aqui os meus botõezinhos para poder clicar. Como podes ver, são literalmente as medidas é que são os campos para formatar ou para definir a interação com os elementos visuais. Agora o que é que eu tenho que fazer? Neste visual, nos campos, em vez de colocar uma medida que é apenas uma medida, eu vou pegar então aqui na nova tabela que está criada, indicadores, e vou colocar os indicadores no eixo X. E como podes ver, ele tem aqui os indicadores todos, ou seja, custos totais, margem, preço médio de fabrico, etc. E por aí fora. Podes ter esta indicação. Ou seja, eu vou só alterar aqui também no gráfico do mapa esta opção, ou seja, em vez de ter o total de unidades vendidas, vou retirar e vou colocar os meus indicadores no tamanho das bolhas, por exemplo, ok? E então agora já estão os dois visuais a serem utilizados pelo mesmo campo. O que significa que se eu simplesmente clicar na margem, automaticamente tenho a margem definida nos dois visuais, ok? Então agora repara, obviamente a segmentação de dados também tem as suas opções para poderes, por exemplo, aqui nas propriedades, aliás, nas propriedades não, dá-me só aqui um segundinho, no visual, definição da segmentação de dados e a seleção, ok? Podes ter então a seleção múltipla ou seleção única. Para o meu caso, eu não quero uma seleção múltipla, quero uma seleção única. Ou seja, quero obrigar a que só possa selecionar um dos campos, ok? Mas se quiseres vários campos, basta tirares aqui a seleção única, colocar a seleção múltipla com control e se eu clicar aqui nos dois,
eu tenho aqui então os dois indicadores, ou seja, vamos lá ver aqui, por exemplo, margem total e custos totais. Então estou a ver aqui os dois indicadores. Mas porquê é que eu não tenho essa opção? Basicamente é só por causa do mapa, mas se tiveres dois gráficos diferentes em que queiras ver dois indicadores ao mesmo tempo, à vontade, ok? Mas vou então colocar seleção única e temos então os nossos indicadores a funcionar. O processo é este. Mais simples é impossível. Mas agora deixa-me mostrar-te mais uma indicação, que é, se fores analisar esta coluna, na verdade o que temos aqui é uma tabela. Ou seja, o nosso parâmetro chama-se indicadores, foi o nome que eu dei, e temos aqui uma tabela, ou seja, tens aqui as chavetas para introduzir dados dentro da tabela. E basicamente temos aqui os nossos parâmetros todos, ou seja, custos totais, e temos aqui literalmente esta função, que é o nameOf, em que vamos utilizar a medida para ser aplicada dentro da nossa tabela. E o último parâmetro é a ordenação. Ou seja, em primeiro lugar, imagina que queres ter a margem total, que é o segundo campo, imagina que queres ter no primeiro campo 0 e colocas, por exemplo, os custos totais na posição 1. O que significa que estamos a trocar a posição dos campos. Se eu confirmar, se eu fizer Enter, agora a margem total aparece em primeiro lugar e os custos totais em segundo lugar dentro do nosso visual, ok? Outra questão, podes editar tudo. Por exemplo, imagina que eu não quero custos totais, quero só custos, por exemplo, totais, ou seja, mais abreviado, ou margem total. Se eu fizer Enter, por uma questão visual para poder ver aqui nos valores, deixa-me só pôr isto aqui mais pequeno para poderes ver então o texto alterado, também podes editar. E mais importante do que isto tudo, ou seja, eu vou voltar a ter custos totais e margem total. Imagina que queres acrescentar uma nova medida, à vontade. Então vamos supor que eu vou criar aqui uma nova medida, finanças, nova medida, e vamos supor que eu quero a média de vendas brutas, que é uma das colunas que também temos aqui. Então vou só aumentar aqui um bocadinho e vou colocar average, e na minha tabela financeiro ou finanças temos aqui as vendas brutas, por exemplo, e tenho então a média das vendas brutas. É mais uma medida aplicada. Ok, temos então aqui a nossa medida, mas nos nossos indicadores esta medida não existe. Então o que é que vamos fazer? Vamos acrescentar mais uma coluna e basicamente vamos ter então mais um parênteses, Shift Enter, e vamos ter então aqui mais uma colunazinha. Essa coluna vamos chamar-lhe então vendas brutas e vamos ter então name of e vamos buscar então a nossa tabela finanças média de vendas brutas e basicamente vamos ter aqui a posição que é o índice número 5, ok? E só um bocadinho, a ver se está tudo ok. Está sim senhor. Então, parênteses para fechar o nameOf, temos aqui, e parênteses para fechar o novo registro da nossa tabela. Se eu fizer Enter, de uma forma rápida e simples, vou só minimizar, temos aqui as vendas brutas, ou seja, temos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, ou seja, 6 campos, para podermos analisar e automaticamente temos as vendas brutas, vendas totais, unidades vendidas, preço médio de fabrico, margem total e custos totais. Ou seja, criamos um parâmetro e colocamos as medidas todas que quisermos lá dentro. E aí está, mais um tutorial onde te mostrei agora em Power BI um relatório muito simples e dinâmico que podes criar. Não te esqueças que a ideia é podermos utilizar várias medidas para reaproveitar os visuais. Em vez de teres um dashboard ou um relatório muito completo com vários visuais, podes ter só um visual para poderes aplicar então as tuas várias medidas para poderes analisar. Por isso acho que é um parâmetro interessante ou uma feature interessante que tu podes aplicar nos teus relatórios e, como podes ver, podes utilizar as medidas e também editar este campo ou este relatório acrescentando mais medidas. Por isso espero que tenhas gostado. Não te esqueças que juntamente com o vídeo vais ter também o artigo disponível no nosso site, onde podes ver passo por passo e seguir ao teu tempo e ao teu ritmo o que tu quiseres acompanhando o vídeo.
E espero ver-te então no próximo tutorial. E já sabes, se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever para teres acesso aos últimos vídeos e clica no sininho das notificações para teres acesso às novidades. Quanto a nós, vemos então em breve num próximo tutorial. Até lá!